Levanta bem alto sua Bíblia e diga: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração. Deixarei a palavra de Deus entrar. Nunca mais serei o mesmo. Amém. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, um texto que nós usamos mais comumente para falar de casamento, mas hoje eu quero falar de um assunto que eu amo muito. Peço licença para aqueles que sentem-se solitários, peço licença para aqueles que sentem momento de dificuldade, porque hoje eu não quero falar muito da sua vida, não quero falar muito dos nossos problemas, não quero falar muito das nossas dificuldades, mas quero falar de um assunto que eu amo, que é a igreja. Eu amo a igreja do Senhor Jesus, simples assim, eu amo mesmo. E eu quero perguntar para vocês, eu estou numa série aqui, que você não percebeu ainda, porque a gente pulou pelos Dias das Mães, nós tivemos 2 domingos de comemoração, falando sobre marcas de avivamento na igreja. O que é uma igreja avivada? E eu deixei claro da primeira vez que eu não estou falando de avivamento, de manifestações espirituais. Eu creio, eu vejo acontecer aqui na Quírios, as vigílias, por exemplo, a gente vê muitas manifestações, mas eu estou falando de marcas interiores de uma igreja avivada. E a primeira marca que eu preguei sobre uma igreja avivada foi há 3 semanas atrás, que foi exatamente essa marca que vocês não lembram, que foi a mais importante que eu preguei, que foi uma marca de uma igreja, que uma igreja avivada é uma igreja que adora ao Senhor e tem uma adoração vibrante. Lembra que eu falei de adoração? Que a adoração ao Senhor é aquela que toca o coração e as pessoas são impactadas. E uma marca de uma igreja que está em avivamento, que está pegando fogo, que está queimando para a glória de Deus, é uma igreja que vibra na adoração, que ama adorar a Deus, que gosta de estar na presença de Deus e tem sede de Deus. E eu vejo isso aqui acontecendo. O motivo de eu estar pregando sobre essas marcas do avivamento, que eu sinto que a igreja está fazendo, é por causa de vocês. Eu percebi que Deus, nessa reforma, mudou alguns conceitos a respeito da igreja que eu tinha. Eu comecei a perceber que existem pessoas aqui que amam essa igreja profundamente, amam esse lugar profundamente. E esse lugar que a gente chama de Quírios, que é a igreja, são às vezes tocados a fazer coisas que são, para mim, às vezes até sobrenaturais, como essas reformas que a gente tem feito. Olha o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 5, versículo 29. Ela diz assim: além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. O que me chamou a atenção nesse texto é que Paulo faz uma comparação do amor de Jesus pela igreja, do amor que nós temos pela nossa família ou pela nossa esposa. E vem o versículo 29 e fala assim: ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. E eu fui fazer uma pesquisa nesses dias e tem me chamado a atenção a quantidade de assuntos falando a respeito da igreja. Como as pessoas estão dizendo e criticando a igreja. Eu não estou dizendo a Quírios, mas eu vejo assim, pessoas falando coisas extremamente duras com relação à igreja. Eu fui uma pessoa muito ferida na igreja. Eu tenho histórias para contar com relação à igreja, parecida com muitos irmãos que chegam aqui. Por exemplo, eu já fui trancado dentro da igreja. Já contei isso para vocês? Não. Eu tinha um pastor e ele resolveu, na minha lua de mel,
me ligar todos os dias. Quem vai casar esses dias, dê o seu telefone para mim, que eu quero fazer um laboratório, eu quero ver se funciona com você, eu vou ligar para você todos os dias na sua lua de mel, Stanley, eu vou falar assim: oi, você tem que vir domingo na igreja. E eu fui fazer uma viagem internacional na minha lua de mel, que era no Guarujá, aqui pertinho, uma viagem internacional. Então eu entendo a preocupação dele, se eu ia vir domingo, porque era um lugar muito longe que eu estava, né? Seria muito difícil eu voltar a tempo. E ele tinha um acampamento na igreja. Nesse acampamento nós chegamos para ministrar, e algumas coisas aconteceram. Por exemplo, começou a cair uma chuva terrível, eu já contei essa história, uma chuva muito forte, mas era aquela chuva mesmo, irmãos, que não dá nem para colocar o nariz para fora. E ele olhou assim para mim e disse assim: carregue o ônibus com os equipamentos da igreja. E eu disse: pastor, mas a chuva está muito forte, vai estragar o equipamento. Ele falou assim: não interessa, eu estou mandando. E nós pegamos o equipamento e começamos a ir até o ônibus e colocar no porta-mala. E à medida que a gente colocava no porta-mala e voltava, fomos ficando ensopados, molhados, tênis, calça, camisa. E eu disse para ele: pastor, eu vou até minha casa, eu moro aqui perto, 5 quadras dali, a igreja era próxima da minha casa da minha mãe, e eu vou trocar de roupa e vou para o acampamento, eu ia de carro, te encontro lá. Ele disse: não, você vai molhado para o acampamento. E nós chegamos no acampamento, a Luciana chorando de alegria, feliz demais, toda ensopada também, e nós tivemos que ministrar uma vigília na sexta-feira, amém? Tivemos que ministrar um culto pela manhã, um culto à noite, uma outra vigília no sábado. No domingo de manhã tivemos que ministrar no acampamento e voltamos para a igreja. E quando chegamos na igreja, depois do almoço, o pastor olhou para mim e disse: para onde você vai? Eu falei: vou para minha casa, vou tomar um banho, descansar um pouquinho. Ele disse: não vai não, tem que ficar aqui para o culto à noite. Passou a chave na igreja e trancou eu, a Lupe e mais 3. E deixou a gente trancado até a hora do culto à noite, sem poder sair, sem poder comer, sem poder fazer nada. Ficamos ali. Nós cantamos, dormimos no chão, quebramos sem querer uma privada no banheiro, mas foi sem querer. Essa parte foi sem querer mesmo. Põe 5 garotos juntos assim, né, irmão? Aprendi com esse pastor o que é estar debaixo de uma igreja controladora, uma igreja que quer controlar, não é? Aprendi também como não fazer, mas eu nunca deixei de amar a igreja do Senhor Jesus. Eu nunca deixei de amar a igreja, porque eu creio que Cristo ama a igreja dele. Apesar de tantas coisas que a gente escuta hoje, tantos problemas e tantos irmãos que chegam aqui machucados, hoje de manhã eu disse isso, eu creio que você está aqui porque você ama a igreja do Senhor. Nós temos tantas coisas que a gente vivenciou, experimentou. Esse foi um exemplo que marcou minha vida, mas houve outros. Eu me lembro que ministrava o louvor, e quando a igreja começava a fluir no louvor, o pastor ia lá e arrancava o microfone da minha mão e fazia assim: shh, shh, shh. O shh, shh era eu era o shh, shh, para ir para lá. E eram experiências, mas eu não deixei de amar a igreja do Senhor, porque eu creio que Cristo ama a igreja. Eu creio que Cristo entende, a palavra de Deus fala que Ele ama a igreja, Ele cuida da igreja. Ninguém maltrata o seu próprio corpo, ninguém fere o seu próprio corpo. E essa é uma coisa que, quando a igreja, ela perde aquela paixão, ela perde o desejo de dizer: eu amo a minha igreja, eu amo o lugar onde Deus me colocou, eu vejo a glória de Deus naquele lugar, nós perdemos a força de evangelismo, nós perdemos a força da comunhão, nós perdemos a força, querido, da propagação do evangelho, nós perdemos o sentimento de falar do amor de Deus. Por quê? Porque a nossa comunhão é ferida, e quando a nossa comunhão é ferida, queridos, foge de nós a capacidade de propagar, de evangelizar, de falar do amor, de dizer a glória de Deus. Por isso eu entendo que quando uma igreja tem uma marca de um sinal de um avivamento, ela tem uma comunhão, um relacionamento profundo de amor, ela
ela ama não só a igreja universal, eu não estou falando do reino de Deus, estou falando universal mesmo, a igreja invisível, ela ama também a igreja local, porque é nesse lugar que eu vi e vejo Deus fazer milagres no dia de hoje. Então eu fiquei me perguntando, por que eu amo a igreja? Porque Cristo ama, mas eu também amo a igreja, porque naquele lugar onde eu estou, eu vi coisas extraordinárias, eu vi milagres extraordinários. Eu contei hoje de manhã, alguns irmãos já sabem, porque o Eduardo contou aqui alguns dias atrás, um testemunho do Eduardo aqui da Quírios, que quando ele estava num centro de recuperação, ele estava sendo liberto, e havia uma igreja orando por ele, e é isso que a igreja faz, a igreja ora, a igreja clama. Ele olhou e viu um machado, e quando ele pegou aquele machado, ele falou: eu vou acabar com esse pastor, vou dar uma machadada nele. Mas ele não deu uma machadada nele, ao contrário, ele foi liberto para a glória do Senhor Jesus Cristo. Isso é igreja, meu irmão. Ou como disse o outro Eduardo, outros dias atrás, que ele pegou e não sabia onde era o coração, e eu digo para vocês, isso é uma santa ignorância, Deus é maravilhoso pela ignorância, que deu um tiro no peito, e se tivesse dado um tiro mais embaixo, estaria morto, mas como não sabia onde o coração, deu no peito, e ali começou um processo de conversão e transformação. Eu amo a igreja, porque a igreja é lugar de reconciliação, é lugar de amor, é lugar onde as pessoas são libertas, é lugar onde a palavra de Deus é preservada, meu irmão. E nós vamos ensinando os nossos filhos a conhecer a palavra de Deus. Há um testemunho bonito também do pastor Álvaro, que eu acho incrível, que disse que quando adolescente, está na televisão, no adolescente, ele teve uma depressão, trancou a porta do quarto, para o lado de dentro, olhou pela janela e pulou da janela. Ainda bem que ele era magrinho na época e prendeu o cinto dele na janela. E ele ficou pendurado lá de fora, preso no cinto. E ali começou um processo de cura e transformação. Ele se converteu, foi para a igreja do Senhor, e ali Deus abençoou. Então muitas pessoas estão dizendo tão mal da igreja, mas quantos milagres você já viveu na igreja, querido? Quanto a gente aprendeu? Eu aprendi a pregar, eu aprendi a falar, eu aprendi a me relacionar, eu aprendi a liderar. Querido, não foi na faculdade, não foi curso de administração, eu aprendi, querido, na igreja do Senhor. Quando eu era criança, amado, e as pessoas olhavam para mim, uma família dividida, pais separados, uma mãe com problemas emocionais gravíssimos, internada em hospitais. As pessoas olhavam para mim, gente, professor da escola bíblica, que nem você, professor do discipulado, ou professor do ministério infantil, junior, chegava para mim e falava assim: Klaus, onde você está? O que você está aprontando? Vem aqui, quero conversar com você. Gente que me discipulou, gente que cuidou de mim. A igreja é isso, meu. É o corpo de Cristo. E ninguém maltrata o corpo de Cristo. Eu lembro algum tempo atrás, eu pregando, eu vou contar para vocês isso, mas vocês não contam para ninguém, e quem assistir na televisão também não conta para ninguém. Eu lembro que eu estava pregando aqui na igreja, e eu comecei a falar assim: eu não gosto de igreja. E eu não gosto de igreja mesmo, assim, vocês vão entender. Parece que eu estou me contradizendo. Eu não gosto da instituição e da religiosidade de algumas igrejas. Aquela coisa maciça, pesada. E eu disse: eu não gosto de igreja. E o Espírito Santo, na mesma hora, eu estava aqui, pregando. O Espírito Santo falou assim: para. Você está falando contra o meu corpo. Eu amo a minha igreja. E eu dei, quem já pregou sabe como é que é, eu dei uma derrapada na pregação. Sabe quando você derrapa e muda de assunto? E fui para um outro assunto que não tinha nada a ver. Mas fui embora para casa com aquilo no meu coração. Não vou mais dizer que eu não gosto da igreja, porque Cristo ama a igreja dele. Cristo ama a igreja dele. Pessoas são reconciliadas, pessoas são transformadas, a palavra de Deus é preservada, a mensagem do Evangelho vem propagando-se, vem sendo firmada. É aqui que nós aprendemos a palavra de Deus, é aqui onde Deus tem transformado vidas. Você pode dizer glória a Deus por isso, querido? E aí às vezes as pessoas querem dizer: não quero falar sobre isso, não quero falar sobre igreja. Só que eu quero falar sobre igreja por quê? Porque algumas pessoas precisam mais do que a minha pregação. Tem gente que está ouvindo a minha mensagem aqui hoje
E ele vai terminar esse culto e vai dizer assim para o marido, para a esposa, para o filho, para o tio, para o primo, ou com alguém, amigo aqui, fala assim: o que o pastor pregou hoje? Eu não entendi direito o que ele queria. Verdade isso? Alguns já estão, não, já entendi, pastor, nós temos que amar a igreja, é nós, pastor, estamos juntos. E outros vão dizer assim: eu não estou entendendo, será que aquilo está com algum problema? E aí entra você que é aquele que tem uma comunhão com esse irmão. E esse que tem a comunhão é que vai fazer com que aqueles que... Você que está um pouquinho mais adiantado, né? Você que está um pouquinho mais aprendendo a palavra, você que tem comunhão, vai fazer com que aquela pessoa que está começando agora, cresça no Evangelho. A igreja cresce em maturidade através da comunhão, e não só através da pregação. Nem todos vão conseguir colocar a minha pregação na prática. Nem todos vão conseguir pegar essa pregação e transformá-la, mas por meio de uma comunhão profunda, pessoal, é onde você diz para o irmão e fala: você não fala assim, que isso não é legal, e a pessoa para de falar daquele jeito. Você se amaldiçoa muito. Quantas vezes já preguei, não use a palavra para se amaldiçoar? Ele já ouviu 500 vezes a minha pregação: há poder nas suas palavras, a palavra produz sensações, cuidado com as palavras, abençoai, mas não amaldiçoeis. Toda mensagem que eu já preguei aqui na igreja, mas aí ele não vai entender nada. Chega você, que está um pouquinho mais adiantado, e fala assim: você já viu quantas vezes você se amaldiçoou hoje? Isso é a comunhão da igreja. Por isso uma igreja que quer avivamento. E eu vou perguntar de novo: quantos querem viver um avivamento do Senhor nesse lugar? Começa amando o corpo de Cristo. Você pode dizer glória a Deus por isso? Segunda coisa, segundo motivo da comunidade, é que quando nós entendemos esse amor e quanto o diabo tenta destruir esse amor, eu entendo que a comunidade avivada é aquela que diz assim: é minha responsabilidade. Muitas vezes as pessoas chegam para mim no final do culto e dizem assim: pastor, hoje a igreja não estava legal. Como se fosse minha responsabilidade, a igreja está legal. Pastor, hoje o louvor aqui, o pessoal aqui não estava muito vontade de levantar a mão. E eu digo: hã? Ou se não diz assim: hoje a igreja estava um pouco mais vazia. E eu digo: mas eles dizem isso como se fosse minha responsabilidade, a igreja está cheia. Pois bem, eu vou dizer, não é a minha responsabilidade. Porque se for minha, nós estamos perdidos. Hoje eu já estou no segundo culto, pessoal. Muitos estão no primeiro, eu já estou no segundo. Quem veio de manhã, viu uma igreja. A responsabilidade é nossa de construir uma igreja. É você que vai dizer assim: pastor, essa é a minha igreja. E eu vi isso na reforma. Gente que chegou para mim e eu falei: Deus, esse negócio, eu vou ficar sozinho nessa reforma. Vai ser complicado. Os orçamentos vão estourar, porque reforma estoura orçamento, né? A gente partiu um orçamento de 60 mil reais, eu falei: começa assim, começou mal, né? 60 mil já. Mas eu vi gente chegando para mim e falando assim: pastor, o que está precisando? Eu quero doar. Você tem que falar, você não fala, pastor. E eu assim: aleluia. Glória a Deus. Pastor, o senhor tem que ser mais enérgico. Fala para nós. E eu ia para casa e falava: mas o que eu não estou sabendo falar? Oh, aleluia. E sabe o que eu entendi? É que essas pessoas estavam dizendo para mim: pastor, nós amamos essa casa. Nós amamos. E eu entendi isso, querido, que não é pastor que forma ovelha, é a ovelha que forma ovelha. Não é pastor que gera ovelha, é a ovelha que gera ovelha. Aliás, eu não posso escolher você como minha ovelha. Quem que me escolheu como pastor foi você. Se eu pudesse escolher vocês como minha ovelha, eu entrava no Facebook e ficava clicando: eu quero você, eu quero você, eu quero você, eu te escolho, eu te escolho. A igreja estava fácil, né? Se fosse eu que escolhesse. Mas é você quem escolheu Aquiles para ser a sua casa. Então nós temos problemas, nós passamos por dificuldades, fomos trancados no banheiro, metaforicamente, outros passaram por outros problemas, né? Mas eu amo a casa do Senhor. E se você ama, dá um glória a Deus nesse lugar, meu irmão. Aleluia.
A ideia de que eu entendo que é sua responsabilidade e não só minha, é porque vocês dão o clima. Deixa eu contar uma experiência que eu tive aqui alguns anos atrás. Chegou um rapaz aqui na igreja, há mais de 10 anos atrás. Nosso louvor era um louvor meio... Já viu louvor assim de igreja? Tipo canto gregoriano. Não. E chegou um jovem aqui e falou assim: pastor, muito legal a sua palavra, gostei, mas vou dizer um negócio, viu? Eu entrei aqui, as pessoas não me abraçaram, não olharam para mim, não falaram nem oi para mim, não conheci ninguém. E tem mais, tem dia que se eu pede para levantar a mão, parece que o pessoal está com um tijolo na mão. E eu aprendi uma lição: quem dá o clima não sou eu. Quem dá o clima do culto é vocês. Isso é muito interessante. Fui em Cabo Frio, numa igreja, quando eu fui visitar minha sogra. Uma igreja ruim, mas boa. E achei incrível. A banda começou a tocar. E na primeira blém da banda, o camarada pegou o violão e fez assim, blém. Eu olhei para o lado, parecia que eu estava no estádio de futebol. Eu me assustei, cheguei a abrir o olho assim. Claro, tem lá seus exageros, é o costume deles, não tem nada a ver com isso. E também não estou criticando. Mas eu aprendi uma lição. Estar no meio disso, de um povo contagiado, contagia a gente. Concorda com isso ou não? É verdade? Aprendi que quem estava dando o clima não era o ministro, porque eu não dava nem para ouvir o que ele estava falando, porque tinha um camarada do meu lado gritando, e eu olhava para ele, você também. É verdade. Mas eu vi aquelas pessoas amando aquele lugar. E eu falei, Deus, eu quero isso lá na Quírios. Precisamos quebrar uma batalha espiritual, que é, não podemos amar a igreja. Parece que é chique dizer, chique. Aqueles inteligentinhos chique, sabe? Já viu gente inteligentinha chique? Ela fala assim, então, esse negócio de amar a igreja está fora de moda. É chique. Eu não quero ser chique, eu quero ser cristão, meu irmão. E eu quero dizer que Cristo ama a igreja dele. E nós temos problemas sim. Nós temos dificuldades. Colocou gente junto, meu irmão. Seja família, seja pai, mãe, filho, marido. Tem luta, tem briga. Ontem a Luciana olhou para mim e falou assim, você não vai torcer esse pano. Eu deitado embaixo das cobertas na minha cama. Frio. Você não vai torcer esse pano. Eu disse, não vou torcer nada. Não vou. Não vou. Não vou. Não vou. Não vou. Não vou. Casamento é assim. É? Primeiro não vou, foi não vou. Depois, não vou. Não quero sair da cama. Família, meu irmão. Família é assim. São todos nós juntos que damos o clima. E a comunidade avivada é aquela que se relaciona em níveis de união e amor. Quando uma comunidade está em processo de avivamento, ela passa a ser amada pelas pessoas. É isso que eu vi ontem aqui no Dia de Servo. 500 cadeiras para passar pano e lustramóvel em todas, né? Não sei o que era aquele produto que a gente passou. E a gente brincava assim, faltam só 300. E nós estávamos na primeira 50 ainda. Quando chegou nas 300, a gente voltou para... Quando chegou nas 100, a gente voltou para 300. Falta só 300. Mas era uma alegria. Um momento de riso. Como se a gente tivesse e a gente estava em família. Esse é o amor que a igreja precisa ter. E aí surge uma pergunta. Qual é o tipo de igreja que iremos construir, meu irmão? Como seremos daqui a alguns anos? É você quem decide. Vamos ser uma igreja apaixonada, envolvida, integrada,
ou uma igreja apática? Vamos ser uma igreja de comunhão e de amor? Quem decide isso não sou eu. Porque eu posso falar sobre isso, eu posso pregar sobre isso, mas quem vai fazer a ideia cair no coração das pessoas e vai provar que isso é verdade, é a sua atitude. Eu posso dizer assim: irmãos, nós somos uma igreja conhecida pelo amor, e fazer um lindo jargão, um lindo slogan sobre isso, mas na prática, quem vai provar é o corpo. Então eu fiquei perguntando, que tipo de igreja nós vamos ser? Uma igreja que se ama, que deixa para lá um pouco seus erros, suas falhas, que passa por cima dos seus problemas? Ou uma igreja amargurada, que só funciona aos domingos? Quem decide isso são os seus membros. Hoje nós temos 2 cultos de domingo, um programa de televisão, mais de 35 ministérios, alguns grupos para-eclesiásticos, que são grupos que não são diretamente da Quis, mas são formados pela Quírios. E tudo isso Deus está fazendo aqui dentro do nosso meio. E eu creio, querido, que Deus tem um alvo no meu coração. Quantos desejam que a gente chegue aos 3.500 membros aqui? Amém. Você já imaginou que benção? Mas deixa eu dizer uma coisa. Não sou eu. Somos nós. Você crê nisso? Porque é você que vai discipular. É você que vai ajudar a dar manutenção. É você que vai ligar os pontos nos casais. Entende? É você que vai, ou somos nós, que vamos ensinar essas crianças. São seus dons que vai dar o tempero. Uma das minhas angústias nesses dias é que eu não consigo mais dar manutenção na igreja como eu dava antes. Eu não consigo. Isso me deixa extremamente irritado. Quando a igreja era pequena, 100 pessoas, até 200 pessoas, um pastor dedicado consegue dar atenção a 200 pessoas. Num mês, estou falando. Deu para entender? Se ele for bem dedicado. Mas nós já passamos disso, irmão. Muito tempo. E eu venho orando por Deus por uma estratégia. Como nós vamos cuidar dos nossos irmãos? Porque isso me preocupa. O ministério pastoral é muito importante para mim. Sempre foi. E perguntei para Deus se a gente devia fazer um projeto, entrar em um desses modelos modernos aí, que tem de igreja, faz isso, faz aquilo. E Deus não tocou meu coração. A única coisa que Deus tocou meu coração, eu já venho orando isso já faz 1 ano, é que nós precisamos assumir a responsabilidade da manutenção dos irmãos dessa igreja. Você sentiu falta de alguém? Liga para ele. Você é o corpo de Cristo. Você tem saudade de alguém que estava sentado do seu lado esse domingo e não veio? Procura. Vá visitá-lo no meu nome. Liga para mim e fala: pastor, estou sentindo falta daquele irmão, estou indo no nome do pastor Klaus. Vá, no meu nome. Entende esse mistério ou não? Está no hospital, está na UTI, está passando necessidade, eu nem fico sabendo. Você está sabendo? Vamos levantar o amor no corpo de Cristo. Não só de um grupo, não só de uma pessoa, não só dos pastores, não só dos líderes, mas de todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo. Graças a Deus a gente não tem graves problemas sociais aqui dentro da igreja. Dentro da igreja os nossos irmãos, graças a Deus, têm vivido uma vida, na grande maioria, próspera. Mas eu me preocupo com a saúde espiritual, a saúde emocional. Precisamos orar. Quantos aqui tem uma pessoa, por exemplo, que gostariam de que estivesse convertida? Levante sua mão, quero ver. Você tem uma pessoa? Tem mesmo?
Você gostaria que essa pessoa se convertesse de verdade? Extrair alegria no seu coração? Porque a palavra de Deus fala assim, Jesus disse assim, no último dia eu vou separar as ovelhas do quê? Dos cabritos, dos bodes, né? Eu vou separar as ovelhas dos bodes. Digamos que você está tranquilo, tá, pessoal? Era uma piada, gente, era para vocês falarem, não, claro. Digamos que vocês estão tranquilos, porque vocês são as... Agora, o fato de eu estar tranquilo, porque sou ovelha, não tira a minha responsabilidade sobre milhares e milhares de pessoas que vão ser julgadas no último dia. Eu estou tranquilo, eu sou ovelha. No último dia eu vou escutar de Jesus falando assim, entra para o gozo do seu Senhor, e eu vou entrar. Não pense que eu vou entrar assim, não, eu vou entrar pulando, dando glória. Se eu soubesse dar mortal, eu dava mortal, irmão. Porque o que eu sofri, valia uns 3 mortal. Mas eu me preocupo com as pessoas que além de sofrer nessa vida, vão sofrer eternamente. Outro dia uma pessoa perguntou assim para mim, agora você vai entender porque eu disse isso. A pessoa disse assim, pastor, eu não sei o que a gente está fazendo aqui na igreja, o que a gente faz aqui na igreja? E eu fiquei assim, chocado. Qual é a missão da Quírios? O que a Quírios faz? Eu creio, querido, que nós fomos colocados por Deus aqui, para que as pessoas que estão longe de Jesus, longe de Deus, se acheguem a Deus e se aproximem a Deus. Você pode dizer amém? Pessoas que estão afastadas, pessoas que estão desigrejadas, pessoas que não conhecem a Cristo, estão longe de Deus, elas vão chegar até aqui, vão conhecer a Deus, vão ser ministradas, vão se aproximar a Deus. Essa é a missão que nós temos aqui, é isso que nós estamos fazendo. Nenhuma igreja, querido, pode existir sem uma grande ideia de que Cristo disse que nós tínhamos que ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Essa é a missão da igreja. Nós temos que não só pregar o Evangelho, mas disse Jesus, fazer discípulos. Essa é a missão da igreja. Não só fazer discípulos, mas batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a igreja preserva a palavra de Deus, a igreja ensina a palavra de Deus, a igreja disciplina e explica e discipula na palavra de Deus, mas a igreja também tem que evangelizar, e uma das marcas da igreja avivada, que eu vou pregar outro dia, não hoje, é evangelismo. Uma igreja que quer viver avivamento, precisa evangelizar. Você concorda com isso, meu irmão? Mas eu estou tranquilo, porque eu sou ovelha, e no último dia, Deus vai dizer, bode, vai para lá, eu vou dizer, sai fora, eu não sou bode. Aí vai ter outro do meu lado, vai você também, bode. Eu vou falar, eu estou ovelha, eu estou bem. É assim? É assim? Ou nós temos uma responsabilidade, pelo menos a começar por essa uma pessoa que você disse que ama e quer ver salva? Eu desafio você a orar por essa pessoa. A nós levantamos aqui agora, durante esse ano, essa pessoa. Eu quero pedir, me ajuda, uma caixa aqui semana que vem, e você vai trazer o nome dessa pessoa, e vai colocar dentro dessa caixa o nome dela. E nós vamos orar por elas, todos nós. Nós vamos pegar esses nomes aqui e vamos orar. E vamos dizer, Deus, salva. Porque uma igreja que quer viver um avivamento de Deus, precisa entender que Deus quer salvar pessoas. Você pode dizer glória a Deus por isso? Agora, muitas vezes a gente olha para a igreja e diz assim, mas tem tantos problemas, tem tantas lutas, tem tantas dificuldades, mas Deus ama a sua igreja. O testemunho do Eduardo aqui, quando ele doou para nós o piso, e ele falou que Deus tocou o coração dele, falou muito ao meu coração. Foi uma ministração. Porque às vezes a gente está no ministério, a gente vai ficando cansadinho. E ele falou assim, eu lembrei do meu casamento, eu lembrei da minha família, eu lembrei dos meus filhos. Enquanto ele falava, eu comecei a lembrar da minha vida. Eu lembrei do meu casamento também. Eu lembrei das curas que eu vivi aqui. Thalita com 2 anos, depois agora com 12 anos. Comecei a lembrar dos milagres, da minha filha morando fora, na casa de um irmão,
que eu conheci na igreja, que cresceu comigo na igreja, que somos mais chegados do que irmãos há mais de 20 anos. Quantas coisas Deus realizou na minha vida dentro da igreja, não só Aquiles, mas a igreja do Senhor. E aí eu venho no meu coração, querido, que Deus ama a igreja dele. E qual é o meu motivo de pregar sobre isso? É que eu desejo no meu coração é que você acenda o amor de Deus pela igreja dele. Como você cantou, eu amo a tua casa. Às vezes eu sinto uma batalha espiritual muito grande, Satanás tentando roubar a alegria das pessoas de ir à igreja. Algumas pessoas acham mais confortáveis assistir o culto pela internet. E eu entendo que essa é a nossa geração de não querer ser tudo muito virtual, não querer nada pessoal. Mas o jogo e a batalha espiritual, entendo o jogo, que eu quero dizer como uma batalha, está acontecendo aqui, agora. Aqui pessoas vão ser salvas hoje em nome de Jesus. Com essa mensagem que eu preguei, sobre igreja, eu creio que gente vai ser salva aqui. Cadeias são quebradas aqui. Pessoas buscam socorro aqui. Pedem oração aqui. Clamam para que a gente unja com óleo aqui. E não tem, querido, nenhum ministério, nenhum corpo, nenhum ministério pode ser cortado do corpo sem que apodreça. Eu aprendi isso na igreja. Se você pegar um pedaço do seu braço e cortar ele, jogar e falar, vai sozinho o braço, daqui a pouco ele vai apodrecer. Ministérios precisam estar embaixo da cobertura. Nós precisamos do ministério de crianças. Como é importante, queridas, as crianças serem ministradas. As crianças não saem do culto agora para nos dar sossego. Entende o que eu disse? Não, vai lá para a classinha assim você me dá sossego. As crianças, elas vão lá porque elas vão receber uma palavra. Elas estão sendo ministradas no nível de entendimento que elas podem ter. E tem gente que está se doando, que vai acabar o culto e vai falar assim para mim, como fala de domingo, o que você pregou hoje, pastor? E eu falo, você não ouviu a mensagem? Ela diz, eu estava na classe, fazendo missão lá, ensinando lá, no nível de entendimento que elas pudessem entender, pintura, papéis, mas os pequenininhos. E aí, querido, se eu desejo um avivamento, o meu desafio é fazer você amar essa igreja, contribuir com o seu coração, com a sua vida, com a sua oração. O meu desafio é olhar para você e dizer assim, querido, quebra essas barreiras, olha as coisas que Deus fez, deixa para lá as pessoas que te machucaram, esqueça quem te trancou no banheiro, dá glória a Deus, fala, não, foi aconteceu. Aprendi como não fazer. Aprendi que trancar a gente no banheiro não faz as pessoas adorarem a Deus com alegria no domingo à noite. Foi a minha experiência. Porque eu subi para ministrar o louvor naquele domingo, naquele estado de ira. Olhei para a Luciana e falei, vamos embora, canta 3 cânticos e vamos embora. Não funciona. Aprendi, querido, como não fazer, mas deixa para lá, meu irmão. Olha para a tua vida e fala, Deus, estou aqui. Aqui é lugar de bênção. Aqui é a igreja local que o Senhor te colocou. Aqui é a igreja que Deus tem firmado. E eu vi isso, querido. Pessoas com histórias lindas dizendo para mim, pastor, estou aqui. Conta comigo. E é isso que eu quero desafiar você, meu irmão. Deus tem grandes sonhos e planos colocados no meu coração, e eu creio que nós vamos não só ter uma adoração vibrante, mas também ter esse amor em comunidade, e vamos nos tornar que tipo de igreja? Uma igreja que evangeliza, que fala do amor, uma igreja que é inclusiva e não exclusiva, porque uma igreja exclusiva é o seguinte, só entra lá quem tem cartão VIP, só entra lá quem tem a senha de acesso. Mas uma igreja inclusiva é aquela que olha e diz assim, Senhor, onde estão as pessoas que o Senhor quer salvar? Onde estão os meus jovens que eu preciso ministrar? Onde estão os casais que precisam de ajuda? E a igreja inclusiva, Deus olha assim e fala assim, olha para a rua, olha para os prédios,
Olha para as companhias, está lá as pessoas que eu quero salvar e que eu quero ministrar. Conheço uma história de um pastor que foi convidado para pastorear uma igreja de jovens. Aí o pastor que convidou ele falou assim: vamos lá, você vai ser meu pastor de jovens. E quando ele chegou na igreja tinha 3 jovens. E o primeiro culto de jovens na igreja, o pastor de jovens com 3 jovens. E o pastor de jovens ficou triste. Chamou o pastor presidente e falou assim: pastor, o senhor me trouxe aqui para pastorear 3 jovens. Onde estão os jovens? Onde estão as ovelhas? E o pastor presidente falou assim: entra no carro. Ele entrou no carro. Abre a janela. Abriu a janela. E eles passaram na frente de prédios, condomínios. E ele falou assim: tá aí, ó. As suas ovelhas estão aí, ó. Vai lá, prega o evangelho, fala do amor de Deus, salva essas pessoas e Deus vai lhe trazer o rebanho. Eu creio nisso. Onde estão as nossas ovelhas? Elas estão ali, ó. Elas estão, porque Jesus disse que os campos estão prontos, que a seara é grande, não foi? Mas que são poucos ceifeiros. E hoje eu estou despertando ceifeiros aqui. Gente cheia do Espírito Santo, que deixa para lá os problemas e diz: Senhor, usa a minha vida para a glória do Teu santo nome. Peço licença para os teus problemas, peço licença para as tuas dificuldades, peço licença para a tua solidão, porque a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas os serão acrescentadas. Peço licença para as tuas dificuldades, para os teus anseios, para as respostas que você busca. E digo para você o seguinte: cuida da casa do Senhor, que Deus cuida da sua casa, meu irmão. Porque a Bíblia fala em Hebreus capítulo 6, versículo 10, que Deus não é injusto para esquecer a tua obra, o trabalho que você tem feito e se dedicado aos santos do Senhor. Porque a palavra de Deus fala em Ageu, que se nós esquecemos a casa de Deus, as bênçãos de Deus não vêm sobre nós, porque assim como a gente recusa abençoar a casa de Deus, assim Deus também não nos derrama sobre nós a bênção. Deus diz na sua palavra: assim como vocês se preocuparam só com os seus problemas e cuidaram só das suas coisas, as bênçãos não vieram, os milagres não aconteceram, as plantações não se multiplicaram, a semente não deu seu fruto. Mas agora, quando você olha para a casa do Senhor, a palavra de Deus diz que Ele vai suprir as suas necessidades. Meu irmão, coloca a casa de Deus também como prioridade na sua vida. Você pode dizer amém por isso, meu irmão? Que a palavra de Deus possa inundar os nossos corações. E eu creio que um dia nós vamos ter Campus Quírios no Jaraguá, Campus Quírios em Osasco, Campus Quírios na Bahia, em Pernambuco. Vocês podem dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Mas não sou eu, meu irmão, não sou eu, é verdade? Outro dia o irmão chegou para mim e falou assim: pastor, abre uma igreja aqui, num bairro aqui próximo, vem para cá. Aqui da Quírios. Eu disse: que vontade. E Deus falou assim: como é que você vai conseguir cuidar de 2 casas? Aí eu comecei a fazer aqueles planos mirabolantes. Eu falei: não, eu prego de manhã, saio correndo, prego à tarde lá. Aí eu prego outro dia de manhã e tarde aqui. Aí Deus falou: para, Klaus, para. Quando eu for fazer, eu vou usar aqueles que eu quero usar. Deus vai usar a sua vida, meu irmão. Você recebe essa palavra hoje no seu coração?